Olá, alunos! Vamos lá, vamos para a nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos impérios ibéricos, tá bom? Nós vamos tratar desse conteúdo importante, falando sobre o surgimento tanto de Portugal como da Espanha e o desenvolvimento da economia na Europa, certo? Então tem bastante conteúdo bom para nós aprendermos juntos aqui com esta aula. O historiador, na década de 90, o indiano Sanjay, ele trouxe a ideia da história conectada. Isto é, a história não precisa ser lida entre os dominadores contra os dominados. Pelo contrário, ele vai dizer que a história tem que ser analisada dentro de cada particularidade, de cada realidade. Sendo assim, é possível encontrar em uma história e outra fatos que são semelhantes, que de alguma forma estão interligados. É por isso que ele adota a ideia da história conectada, né? Por exemplo, no caso, o Sanjay vai fazer a comparação de que nós precisamos analisar do micro para o macro, né? De algo que seja particular para o todo, ou vice-versa. Só para a gente facilitar essa nossa compreensão, por exemplo, no estudo que nós vamos ter hoje, né? Nós vamos, por exemplo, estudar a origem, né, da Espanha, assim como de Portugal. Então, é necessário que a gente entenda também, né, a questão da Guerra da Reconquista, porque teve alguma relação, mesmo que foram em momentos diferentes. Se nós formos estudar, por exemplo, a história do Brasil, é necessário que a gente entenda, né, a questão de Portugal, como que Portugal se desenvolveu, assim também como, né, a história da África e da América, certo? Então, uma história não pode ser estudada de forma independente, e é assim que nós vamos caminhar nossa história de hoje. Vamos agora para falar sobre a formação dos reinos de Portugal e Espanha e a Reconquista. Bom, é utilizado o termo Guerra da Reconquista quando se fala do surgimento de Portugal e de Espanha. Entretanto, essas duas nações ainda não existiam quando houve essa guerra. Porém, essa guerra teve grande influência para o surgimento dessas duas grandes nações. Outro ponto a destacar sobre a Guerra da Reconquista, que ela estava relacionada à batalha dos muçulmanos contra os cristãos. Por isso que foi a Batalha da Reconquista Cristã. Os cristãos venceram os muçulmanos, que estavam dominando a Península Ibérica desde o 8º século. Vamos falar sobre a ocupação da Península Ibérica dos povos autóctones do domínio romano. Os primeiros povos nativos da região são os íberos, os lusos e os celtas, né? Os fenícios, né, que seriam os cartagineses, e os gregos tiveram contato com esses povos e estabeleceram as colônias da região, tá? A presença dos fenícios foi fundamental, tá? Para influenciar os íberos a participar das guerras púnicas, guerras essas que aconteceu no ano 246 a.C. e se estendeu até 146 a.C., entre os cartagineses e os romanos. Lembrando, né, que os romanos venceram nessa guerra, né? Eles foram vitoriosos, eles passaram a dominar, né, a partir do 3º século, né, antes de Cristo, até o século 4 depois de Cristo, né? Em tempo esse que a gente conhece aí como o Império Romano poderoso, né? Para muitos, o último grande império que foi levantado na Terra, né? E aí os romanos exerceram grande influência, né, sobre os povos autóctonos. Essa influência envolvia tanto a questão da cultura, né, a questão também da língua e a religião. No caso, a religião cristã foi também invadida, né, por causa dos romanos que estavam no poder. Outras áreas da Península Ibérica mantiveram características próprias com suas línguas nativas. Isso eram alguns pontos, né,
que ainda os romanos não tinham todo o domínio na questão da língua. Nós estamos falando aqui, né, da língua basca, né, que ficou marcada de toda forma, né? Foi pouco o exemplo da língua basca, porém, né, o que ficou identificado no Império Romano foi essa diversidade. Vamos falar agora sobre a crise do Império Romano e os povos bárbaros. Bom, entender o enfraquecimento do Império Romano, aquela potência, aquela força, é muito complexo, tá? Porém, nós vamos seguir aqui uma direção de um aspecto da queda, que foi o cessar das guerras, né? Pelo fato de não haver mais inimigos que se levantavam contra o Império Romano, tá? Eles conseguiram vencer. Com isso, acabou, né, a questão da mão de obra escrava. Eles não conseguiam mais, né, ter pessoas, né, sendo regimentadas para serem escravos do Império, certo? Então, outra questão também que gerou, né, um problema foi a crise econômica, né? Houve uma crise econômica em Roma que foi, né, corroborado por causa de disputas políticas. Então, o Império estava ali tão poderoso, tão forte, que gerou guerras políticas, e esse descontrole, né, na questão política gerou um problema na economia. E corroborando, tá, a gente vai ver o cristianismo crescendo, né, a igreja cristã se fortalecendo, e isso foi se expandindo para outras regiões, e de alguma forma também abalou o Império Romano. Bom, diante dessa crise econômica e política e social que Roma passou a viver, povos, né, fora do Império Romano, né, os povos bárbaros que se localizavam fora do Império Romano, eles começaram a se aproveitar dessa fragilidade e começaram a tomar posse, né, de regiões que eram do Império Romano. Com o decorrer da crise da queda do Império, os visigodos se apossaram da maior parte da Península Ibérica. Nós estamos falando isso, né, até o século VII. Então eles começaram ali um processo, e isso foi até o século VII. Esse período foi marcado por uma expressiva religiosidade católica, o desenvolvimento de uma nobreza ligada à terra e à guerra, e um clero enriquecido e politicamente influente. Após a queda do Império Romano no Ocidente, a Península Ibérica havia 476 reinos, sendo destaque, tá, o reino suevo e o reino visigodo. A Península Ibérica e o Islã. Bom, a ocupação da Península Ibérica depois da queda, né, do Império Romano passou por várias mãos, mas a gente tem aqui, né, o destaque para a formação da Espanha e de Portugal, né, com a ocupação islâmica. A ocupação islâmica teve, né, uma forte influência ali para o surgimento. Para a gente entender melhor isso, vamos compreender um pouquinho a história do islamismo. Vamos falar sobre a expansão islâmica. No sétimo século, né, depois de Cristo, né, na Península Arábica, né, Maomé, que nasceu no ano 571, aí veio a falecer no ano 632, fundou uma nova religião monoteísta, tá? E nós temos o cristianismo, então Maomé vai e funda uma outra religião monoteísta, que cria um Deus único, né, na realidade de um só Deus, tá? Que é o islamismo, tá? Então Maomé, ele, além de fundador, tá, ele foi também o profeta, o representante máximo dessa religião, tá? O islamismo cresceu e unificou, né, a religião e a política na Península Arábica, tá? Então criou ali uma força, a religião influenciando a cultura, a política e dominando ali a região. Com a morte de Maomé, o islamismo, né, continuou a sua expansão, né, alcançou a Síria, a região da Mesopotâmia, a Palestina, a Pérsia, parte da Índia, a costa oriental e o norte do continente africano. Então você percebe aí que o islamismo, né,
cresceu de uma forma avassaladora. Ocupação islâmica na Península Ibérica. Bom, em 771, tá, a expansão islâmica chegou ao ocidente europeu. Tá? A derrota dos visigodos para os árabes, da batalha que foi conhecida como Batalha da Gadalete, deu início ao domínio de vários reinos islâmicos, já agora na Península Ibérica. Entre eles os reinos da Valência, Granada e também ao Andaluz. Então esses três, né, reinos foram dominados aí pelos árabes, né, pelos muçulmanos. Cristãos e muçulmanos, tá, eles dividiam regiões, tá, ao redor do mar Mediterrâneo. O cristianismo nesse tempo, né, ele possuía, tá, ainda força dentro de Roma. Nós estamos falando aqui no Ocidente, e também no Oriente era forte em Constantinopla, tá certo? A existência de reinos mouros, né, oriundos do norte da África, perdurou até o século XV. Nesse tempo, muçulmanos, cristãos e judeus, eles viviam dos reinos islâmicos debaixo, né, de uma tolerância religiosa. Isto é, os cristãos, eles podiam, né, eu estou falando aqui os cristãos em lugares que tinham ocupação islâmica, domínio islâmico. Então ali eles podiam cultuar, mas os cultos tinham que ser, né, em rituais religiosos em silêncio, certo? Eles não podiam construir casas maiores do que as casas, né, dos muçulmanos, e eles pagavam tributos mais altos, mais caros para os muçulmanos. Bom, é importante destacar, né, que com a presença dos árabes, né, na Península Ibérica, né, eles contribuíram para o avanço técnico-científico na região. Tá? Nós podemos dizer aí da contribuição dos muçulmanos, né, são destacados na agricultura, na arquitetura e também nas técnicas de navegação, que vão ser depois muito explorado aí pelo período das grandes navegações, né, as colonizações tanto da Ásia, né, como também das Américas. Bom, vamos abordar agora a Guerra da Reconquista Cristã, o início do conflito. Bom, a Guerra da Conquista, da Reconquista, ela teve início no ano 722, né, na Batalha de Covadonga, né? Com a vitória dos cristãos, que ficaram herdeiros do reino de Visigodo, né? Já a Batalha de Granada, isso em 1492, marcaram a consolidação da vitória dos cristãos na Guerra da Reconquista, tá? Ao longo, né, desse processo, né, perdurou aí séculos, né? A gente vai ver que os cristãos dominaram, né, e tomaram posse, portanto, de Leão, Navarro, Portugal, Aragão, Castela, Córdoba e Granada. Península Ibérica e processo de reconquista, séculos 10 e 15. Bom, apesar do início da Batalha da Reconquista ter ocorrido no 8º século, né, foram entre os séculos 11 e 13 que se intensificaram os embates de cristãos com muçulmanos. Isso ocorreu também por causa das cruzadas, que foram tentativas frustradas, né, dos cristãos de tomar, né, no caso, Jerusalém. A religiosidade católica, né, era a identidade ibérica, tá? Construída em meio às guerras. Personagens como El Cid, né, que nasceu em 1043, veio a falecer em 1099, tá? Ele foi responsável pela conquista de Valência. E o bíblico Santiago Matamoros, tá? Tornaram-se personagens heróicos, né, no Império Espanhol. Os reinos ibéricos, a formação de Portugal. Em 1096, Henrique de Borgonha, ele recebe o senhorio de terras do condado portucalense como doação de Afonso VI, rei de Leão. Tá? Com isso, né, Afonso Henrique, é o herdeiro de Dom Henrique, vence os mouros, tá, na Batalha de Ourique, em 1139,
e amplia o poder político, sendo aclamado rei. Tá? O reino de Leão reconheceu Afonso I como o rei de Portugal. Entretanto, estabeleceu o juramento à lealdade a Leão. Tá? A dinastia de Bologna, né, governou Portugal até 1383. Tá? Nesse período, deu início ao processo de centralização do poder, tá? Por meio de uma organização militar. A Revolução de Aves. Em 1383, né, chegou o fim da dinastia de Borgonha, com a morte do rei Dom Fernando, né? Consequentemente, houve uma crise sucessória em Portugal. Tá? O rei de Castela, Dom João I, tá? Casado com Dona Beatriz, né, filha de Dom Fernando, reclamou, né, para si a coroa de Portugal, né, assim como a unificação dos reinos. Em Portugal não houve essa concordância com essa ideia de unificação dos reinos, e a nobreza passou aí a apoiar um outro camarada, que era Dom João, né, mestre de Aves, irmão, irmão bastardo de Dom Fernando. Tá? Então, entre 1383, tá, a 1385, então, houve a Revolução de Aves, né, com a vitória de Portugal sobre Castela, né, levando assim Dom João ao trono, né, de Portugal. Houve a centralização política da nação, um movimento de burocracia que permitiu, né, a arrecadação de tributos, que foi muito importante, tá, para a expansão de Portugal, assim como a sua estabilidade econômica. Agora vamos falar sobre a formação da Espanha. Com a tomada de Granada, né, isso no final do século XV, né, a reconquista cristã chegou ao fim. Tá? Na Península Ibérica haviam 4 reinos estabelecidos, que era Portugal, Navarro, Castela e Aragão. Tá? Em 1496, tá? Com o casamento dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, houve a unificação dos reinos, tá? Sob a base do cristianismo, que era dominante. A unificação da Espanha passou por vários processos. Até meados do século XIX, né, a Espanha era composta de uma confederação de reinos chefiados por um único rei. A Baixa Idade Média. Toda crise é ruim. Então ficou considerado, né, Baixa Idade Média como um período que vai do século XI ao século XV. Né? O termo não necessariamente está falando que houve uma crise nesse período. Pelo contrário, né? Houve uma mudança nas relações econômicas com o declínio do feudalismo, tá? Que é um sistema de domínio, né, dos senhores da terra, né? A ampliação das relações comerciais, tá? E as inovações nas técnicas e tecnologias que aumentaram a produção agrícola, certo? Destaca-se também a centralização do poder, entre outras mudanças sociais. A expansão e crise do mundo feudal. Durante o 9º século, né, com o Tratado de Verdun, houve uma divisão do Império de Carlos Magno. Esse fato enfraqueceu sua política e contribuiu para o fortalecimento dos donos de terra, né, os senhores feudais na Europa Ocidental. Né. Os senhores feudais representavam espaços que garantiam a segurança militar e espiritual, né, aos que submetiam ao seu senhorio. Tá? Nesse período se data uma economia de subsistência, as pessoas produziam somente para poder viver, né? A sociedade estamental, que era aquela divisão, né? Havia uma pirâmide, os senhores feudais, né, e estavam por cima e os vassalos, né, ficavam por baixo, né? E uma descentralização política, então você não tinha um rei, né, uma nação ali forte. Né? Nos 3 séculos seguintes, né,
Com o fim das invasões, a população acabou se acomodando e gerando, né, um crescimento demográfico, né, e um crescimento na produção agrícola e uma maior segurança nas rotas comerciais. Diante disso, tá, acabou os senhores feudais perdendo, né, a sua importância, certo? E com o surgimento de uma produção excedente, né, no sentido eles começavam a produzir mais do que consumiam, né? Isso potencializou a economia, né? Aumentou, né? E gerou o que nós chamamos de urbano comercial, né? Um lugar mais centralizado para a questão do comércio. Esse fenômeno, né? Que deu origem às cidades medievais, certo? Paralelo a esses acontecimentos, também houve as cruzadas. Isso estou falando aqui do século XI, né, ao século XIII, tá? Que contribuíram para o avanço do Ocidente indo em direção ao Oriente, né? A Quarta Cruzada mesmo foi financiada pelos comerciantes de Veneza que tinham interesses comerciais com o Oriente, tá? Então, durante os séculos 14 e 15, tá? Houve uma reviravolta no cenário. Então, nesse caso, a expansão comercial, a revolta dos camponeses, né, contra os senhores feudais, a peste negra e a fome, né, fizeram com que os senhores feudais perdessem, né, a sua relevância e acabaram deixando, né, que houvesse de volta a centralização política, né, e o retorno das monarquias. Então, volta aí a ter a importância dos reis. Mercantilismo, né? Existe uma discussão, tá, sobre a economia que era desenvolvida na Baixa Idade Média, né? Ainda não se tem uma certeza se já havia relações capitalistas nesse tempo, tá? É possível usar o termo mercantilismo para caracterizar um conjunto, tá, de práticas econômicas nesse período, tá certo? Um termo muito usado para as relações econômicas é o metalismo ou bulionismo, né? Nesse caso, ele media a riqueza de uma nação, tá? Pela quantidade de metais, por isso que metalismo, né? Que a nação tinha, tá? Outras características comerciais são, né? Protecionismo alfandegário, a manutenção de uma balança comercial favorável, concessão de monopólios a particulares. Então, aí a gente vê que há um favorecimento para o comércio. Vamos falar agora sobre a expansão marítima. Por que enfrentar os perigos das navegações? A expansão marítima europeia é iniciada no século XV, né? E foi um marco da modernidade. Eles contribuíram para a transformação econômica da Europa no mundo, né? Apesar do poderio árabe, tá, e do poderio dos reinos africanos, os europeus dominaram a hegemonia do mundo, né? Até, né, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, né, quando o mundo ficou polarizado, né, ficou sob o poderio de duas potências, Estados Unidos e a extinta União Soviética. A expansão marítima, então, significou um processo de dominação cultural por meio da ocidentalização, certo? Com a ascensão do cristianismo durante o Império Romano, o oceano era visto como algo positivo, tá certo? Sendo as águas opositoras às trevas, como também era visto como algo negativo, como ocorreu, né, na época do dilúvio. Então havia essa dupla opinião em relação à água. Então, durante a Idade Média, com a ascensão do feudalismo, o oceano representava a extremidade da Terra, sendo que quanto mais se percorria para dentro dos oceanos maiores, né, do oceano maiores seriam os perigos. Havia também, né, aquela ideia de que a Terra, né, aquilo que era visível, né, era o mundo real, né? Quando você transpassava, né, aquilo que você conseguia enxergar, você entrava no mundo mítico, né, e simbólico. Então, de toda forma, navegar representava desafios, pois os perigos eram concretos, pois havia falta de mapas, tá, instrumentos de precisão para guiar as correntes marítimas, entre outros riscos. Então, era realmente uma aventura. Interesses políticos
e econômicos. Então, com o desenvolvimento do comércio, né, na Europa, surgiu uma economia de excedentes, isto é, eles produziam, né, mais do que as pessoas precisavam para viver. Né? Isso aí é conhecido como mercantilismo e, posteriormente, o capitalismo, que a gente conhece nos nossos dias. Né? A busca por produtos de alto valor comercial foi uma característica, né, do mercantilismo. Cidades na Península Itálica, né, como podemos citar aqui, Gênova, Pisa, Roma, Florença e Veneza dominaram, né, Veneza, dominavam o comércio do Oriente. Então eles tinham ali o domínio naquela região. Né? Na Europa, do século XIV, né, o crescimento do comércio promoveu uma escassez de metais preciosos. Né? Então, o que fazer diante dessa escassez? Então, eles se reportaram, né, às navegações, porque elas foram formas, né, de buscar recursos, né, para poder trazer ou buscar outras fontes de metais. E concluindo, né, a história da Idade Média, esse contexto aí da Europa Ocidental, né, a gente tem o Renascimento cultural, tá? O Renascimento proporcionou uma mudança, né, na forma forte de pensar e viver em grande parte do Ocidente europeu. Tá? Houve uma mudança na visão teocêntrica, que era dominante, né, na Idade Média, certo? Para uma visão antropocêntrica. Né? Então, Deus já não estava mais no centro, como era muito forte pela religião cristã, e já na modernidade aqui a gente já vai ter, né? Na verdade, o Renascimento ele surge como uma abertura para a Idade Moderna, né? Com um movimento que vai colocar agora o homem no centro, né, do mundo. Então, não havia uma postura de rejeitar aquilo que era tido como sobrenatural, porém, eles estavam buscando, né, através das capacidades humanas, né, explorar mais aquilo que era humano, né? Então, foi um movimento também importante que acabou influenciando tanto a questão política, cultural e econômica no final da Idade Média.